E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção em bancada de uma placa de comando de motor. Esses motores, como é conhecido como portão eletrônico, o automatizador residencial. E a placa é essa aqui, que é a FIT da Garen. Eu peguei direto com a distribuidora essa placa e o pessoal da distribuidora me passou o seguinte: eles acabaram vendendo um motor para um instalador, a pessoa foi instalar o motor e, segundo o instalador, ele só abre em um sentido. Então, em um sentido ele percorre o percurso total, no sentido contrário ele funciona alguns segundos e desliga sozinho, como se tivesse um problema de reconhecimento de percurso, que nessa placa é possível programar o percurso também. Então eu auxiliei a pessoa a dar o reset na placa e fazer com que ela memorize novamente o percurso, mesmo assim não resolveu. Então eu peguei a placa e vou olhar ela na bancada, e aí eu vou mostrar o vídeo aí para vocês. Então eu peço aí, por favor, pessoal, que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar. Então vamos ao vídeo. Eu estou aqui na bancada com o meu motor de testes. Esse motor eu uso na bancada para conserto de placas, né? Aqui está o chicote do fim de curso. Aqui está os fios que vem do motor, que é o comum, e a bobina do sentido horário e anti-horário. O capacitor de partida, que é necessário porque ele é um motor de indução monofásico, então ele precisa desse capacitor para dar a partida inicial. E aqui está os fios da bobina, que é onde eu vou ligar a placa aqui na bancada para poder testar. E sempre antes de começar a fazer qualquer intervenção, eu gosto de fazer uma inspeção para verificar se não tem nenhum componente estourado, avariado ou solda fria, alguma coisa nesse sentido. E a única coisa que eu achei aqui, olha só, a anteninha. O pessoal usa um fio muito ruim e isso dá muita solda fria, ele não pega fato estanho. Eu vou ressoldar bem aqui, vou refazer isso, mas de fato isso aqui não ocasionaria o defeito. É só uma coincidência aqui ter problema. O único problema que pode dar, que a antena tá assim, é o problema de alcance no radinho, né? O pessoal chama de controle, diminuir o alcance. Mas outra coisa não interfere em nada. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou fixar a plaquinha aqui para eu poder fazer essas ligações, para eu poder testar ela e ressoldar esse probleminha da antena. Aqui o comum do motor, ele vai no azul, nessa placa, que é esse fio aqui, que já está marcado do meu motor. E abertura e fechamento, ou seja, sentido horário e anti-horário, é o preto e o branco. Que aqui para mim tanto faz, uma vez que eles estão na bancada. Agora eu parafuso bem. Agora eu vou ligar o capacitor, deixa eu ver se alcança, eu acho que eu vou ter que tirar ele do suporte ali. No capacitor, ele não tem polaridade, né? Esse capacitor não tem polaridade porque ele não é eletrolítico, ele é um outro tipo de capacitor. Eu quero fazer um vídeo só sobre esse capacitor, inclusive como calcular o valor. Ok, ligado o capacitor também. Agora eu preciso de um fio para energizar a placa aqui. Só que antes, já vou ressoldar a antena aqui. Deixa eu ver se eu retiro esse excesso de estanho. Esse já esquentou o ferro de solda. Tirar esse excesso. Aí, por um estanho novo. Ok, a princípio tá bom. Agora eu vou ligar a rede aqui. No meu caso, na minha região aqui, a gente trabalha com 220 volts alternado. Então é muito perigoso. Eu vou ligar o cabo aqui, mas ele não está nem na tomada. Então tem que tomar muito cuidado. Ok. Antes de ligar na tomada, a gente certifica que ele está selecionada a tensão correta de trabalho. Tem um jumper aqui, ó, 220 ou 127 volts. Ele está em 220. Agora, beleza, eu já posso ligar então na tomada. Nesse primeiro momento, eu não vou ligar nem o flat do fim de curso. Eu vou deixar sem, para ter certeza que não tem nada interferindo aqui no fim de curso. Energizei a placa e agora ela já está funcionando. Antes de eu cadastrar um controle, eu vou acionar pela botoeira aqui, ó. Opa, o que que deu? Só roncou e não partiu o motor. Só ronca e não vai o motor. Olha só, tem algum problema aqui. Deixa eu desligar da energia, deixa eu verificar bem. Acho que minha inspeção visual não funcionou, tem mais coisas nesse motor. Deixa eu olhar aqui. Acho que descobri aqui, ó. Olha só, deixa eu aproximar a câmera. Parece que estourou a trilha aqui, ó, do capacitor, ó. Olha só. Puxa vida. Isso aqui deve ter sido no montar lá. O pessoal forçou demais. Isso é normal de acontecer. O pessoal força e estoura a trilha. E é uma das trilhas do capacitor. E o capacitor é responsável por fazer a partida do motor. Deixa eu estanhar aqui. Puxa vida, tomara que seja só isso.
Hoje tá bem frio aqui no sul. Nosso inverno aqui é bem rigoroso. Tá ruim até para esquentar o ferro de solda. Ainda bem que eu tô na bancada, não tô em campo. Bom, assim já dá para testar. Já fiz uma reconstituição aqui bem bonita. Para testar já dá. Hoje tá tão frio que nem o motor quer trabalhar. Vamos de novo. Mesma coisa. Ah, agora foi. Deixa eu abrir a imagem. Sem o capacitor, realmente, ele não cria aquela defasagem para simular o trifásico, né? E ele não parte o motor. Ó, olha só. Vamos deixar para ver. Funcionou perfeito de um lado. Ó, desligou. Vamos ver no outro sentido. Ó, desligou. Eu não acelerei, deixei em velocidade normal. Ó, pro lado de lá, tá indo bem. Vou deixar. Não desliga. Vou desligar no fim de curso. Aqui. Agora vou acionar novamente. Ó, ele desliga. Funciona alguns segundos realmente. Do lado de lá ele funciona bem. Parou. Ó, desliga realmente. Funciona um pouquinho pro lado de cá e já desliga. O que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou dar um reset no percurso, só para me certificar que ele fez certo, para ver se continua o mesmo problema. Primeiro passo, eu vou cadastrar um controlezinho aqui. Pressiono o TX. Reconheceu. Ok. Beleza. Tá cadastrado. E é bem simples para memorizar o curso. Vamos pressionar a tecla curso. Acende o LED. Agora eu pressiono o radinho. Agora, em teoria, ele vai ter que ir até o final e encontrar o fim de curso. Eu já posso desligar que esse é o sentido que está funcionando bem. Ok. Agora eu vou pressionar novamente. E agora ele tem que reconhecer. Ó, já desligou. Nesse momento ele deveria reconhecer o percurso, indicando realmente que tem um problema na placa. Para um lado ele vai. E para o outro, e olha só, e é no fim de curso de fechamento o problema dele. Há dois LEDs como IHM, ou seja, como interface. O FCA, responsável para sinalizar quando o fim de curso de abertura está fechado. Olha, ele acende. E o FCF, fim de curso de fechamento. Se eu fechar aqui, ele indica que fechou o fim de curso. Então está reconhecendo os fins de cursos, ó. E está sendo os sensores. Então agora não tem o que fazer. É partir para a placa com medidas na prática, com o multímetro. Eu vou desenergizar a placa porque é muito perigoso e vou virar ela aqui. Então eu sei que aqui entra os sensores fim de curso. E ela vai ficar de ponta cabeça. Então eu vou girar ela aqui no suporte. Isso é só para eu poder ter acesso melhor aqui aos componentes. E esses terminais aqui, que são dos sensores fim de curso. Esses três aqui do meio, ele vai ao GND, ao negativo. E esses dois aqui dos extremos, que é o final de curso de abertura e de fechamento. Como eu não tenho esquema, eu mesmo vou providenciar o esquema aqui e vou disponibilizar para vocês. Dessa parte, pelo menos, eu vou fazer manual. Vou mapear todo esse circuito dele aqui. Vou ver o que representa o fim de curso ou não e vou disponibilizar para vocês. Então eu já posso garantir que esses três terminais do centro, eles vão ao GND. Sempre lembrando de retirar da energia elétrica e eu vou começar por aqui, jogando no papel. Então, ó, olha só. Esses três terminais do centro estão em curto, ó. E aqui é onde entra o sinal que vem lá dos sensores fim de curso. Então já vou começar a representar ele no papel. E aqui então é bem simples. Eu vou representar o GND aqui. E aqui seria os RID de abertura e de fechamento. E aqui é os circuitos respectivos de cada um. Agora eu vou tentar identificar para ver aonde ele vai ali na placa. E olha só, então ele sai nesses extremos. E veja que esse primeiro, ele dá aqui nesse diodo, ó, no catodo de um diodo, e esse outro também. E dá nesses outros dois terminaizinhos embaixo aqui, ó. E o catodo tá para esse sentido e esse catodo tá aqui nesse outro sentido. Eu já vou jogar isso no esquema. E aqui ele tá saindo assim, ó. Aqui é o catodo de um. E aqui é o catodo do outro. E ele sai também e dá ali
numa ilha de solda dos dois. E é mais ou menos isso. Próximo passo eu só vou tentar entender o que é esses... tá aqui, ó. É para aquele outro fim de curso onde o flatzinho é menor, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Então ele dá direto aqui. É a mesma coisa. Então não tem nada a ver isso aqui. Olha só, depois que ele sai aqui, que ele dá no catodo do diodo, o anodo desse diodo aqui, ó, ele tá dando nesse resistor de 10 kΩ. Olha só a continuidade. Ok. E esse outro também dá no resistor de 10 kΩ aqui, ó. E os dois resistores, a outra extremidade, estão ligados junto, que vem nessa trilha aqui, ó, que tudo indica é o positivo. É isso mesmo, é o positivo. Eu vou medir quantos volts tem aqui, mas vem ao positivo, ó. Então vem daqui, passa direto pelos dois resistores. E eu já vou jogar no anodo do diodo e no anodo do outro diodo também. Então no anodo dos dois diodos, a gente vem um resistor de 10K, 10 kΩ, 10 kΩ. A impressão é que eles vão ao direto ao positivo. Então eu vou verificar ali no qual positivo. E realmente, ó, ele vem, tá vendo que ele sai daqui, ó, tá ligado nos dois resistores de 10 kΩ. E vem aqui, vem, e dá direto aqui, ó. Vem direto próximo da ponte retificadora, na saída da ponte retificadora aqui, ó. Aqui é onde sai do transformador alternado e retifica, ó. Aqui onde está a saída do transformador, ó, na ponte retificadora. E aqui retifica. Aí tem que ter um capacitor de filtro aqui por perto. Tá aqui ele, ó. Esse capacitor. Então aqui vai ter aproximadamente 12 a 15 volts. Que vai ter que estar nesses dois resistores em relação ao GND. E é isso que eu vou testar agora. Atenção. Para fazer esse teste eu vou ter que alimentar temporariamente a placa. Agora não é um teste mais a frio, né? De trilha e componente. Agora é um teste de energia elétrica. Liguei na lâmpada em série e agora não preciso acionar com o controle remoto, é só verificar se tem tensão aqui nos dois resistores. Então aqui é o GND, o negativo, e ele vem aqui nos dois resistores. 18 volts. 18 volts. Então tá beleza, é isso mesmo, ó. Então o positivo vem aqui nesses resistores. Eles estão mais como um divisor de tensão aqui, esses dois resistores de 10 kΩ. Agora vamos dar continuidade em descobrir o circuito. Agora com a placa desenergizada, eu vou testar a continuidade do circuito. Então veja que sai aqui do anodo desse resistor, dá no resistor de 10 kΩ, como a gente já viu, e vem em um outro resistor 470 ohms, tá vendo? 471. Então ele sai daqui e vem direto aqui, ó. E veja esse outro diodo também, olha só. Então esse de 470 ohms ele vem ali por baixo, vem nessa trilha e dá nesse capacitorzinho. E esse outro segue para cá também. Antes de eu verificar para onde que vai essas trilhas, eu já vou jogar esses dois aqui no papel. Então aqui ele dá em outro resistor, só que dessa vez é de 470 ohms. E aqui também. Ok, sei se essa folha vai dar no tamanho do circuito. Continuando aqui, olha só, esse primeiro, então ele vai dar bem nesse capacitorzinho que é só um filtro aqui, que é só para evitar ruídos, ou um capacitor de desacoplamento. Dá num outro componente maior aqui que eu não consigo ver o que que é. Aí ele vem nesse resistor. Tá vendo que ele está 000? Esse aqui é como se fosse um jumper apenas, para poder passar o sinal por cima daquelas trilhas ali, ó. Então ele vem aqui, ó, ele vai ter que estar direto aqui. Ok. Agora, veja que daqui ele desce aqui, ó, e vem seguindo esse caminho. Passa por baixo desse diodo, mas não está ligado fisicamente. Vou jogar mais para o lado. Faz mais uma curva, passa por baixo do outro diodo, mas não está conectado fisicamente. E vem até o microcontrolador. Deixa eu jogar ele aqui. Até o micro. Então só preciso saber. É esse aqui, ó. Qual trilha que ele está vindo, ó. Ah, já descobri aqui, ó. Bem aqui, ó. Então ele dá o terminal do microcontrolador, olha só. Então vai ver que é a porta que vai chegar o sinal de referência, onde vai alterar o nível lógico. Então eu já vou ver se o outro é igual e já vou fazer essa parte lá no esquema elétrico também. Então esse outro vem aqui, ó, nesse de 470 ohms, vem aqui, vem nesse outro terminal também, num capacitorzinho de filtro, que não muda em nada, e continua também, ó, passa por aqui e vem, faz as mesmas voltas aqui, ó, por baixo desses diodos e vem no microcontrolador também. Agora eu só preciso saber qual terminal. E já achei.
Ó, é no segundo aqui, ó. O primeiro vem aqui e o outro vem aqui nesse segundo terminal do microcontrolador. Então, eu já vou jogar isso no papel. E aqui vai ficar assim, ó. Eu vou desenhar literalmente o microcontrolador aqui, que eu nem sei qual é o microcontrolador, não olhei ali ainda, que é aquele circuito integrado. E esse carinha aqui, ele vem, ele passa por mais um resistor que está com a função de jumper, que é de 000 ohms. E ele vem nesse terminal do microcontrolador aqui, ó. Já esse outro, ele vem também lá pelo mesmo caminho e vai aqui no penúltimo, ó, desse lado. E aqui eu esqueci de marcar, mas aqui vai ao power, que a gente mediu ali, é 18 volts contínuo. E aqui é a mesma coisa. Então agora já está dando para ter uma ideia, mais ou menos, de como funciona. Olha só, esse aqui é o microcontrolador. Todo microcontrolador, ele é como se fosse o cérebro da placa. É aqui dentro que está toda a programação que o engenheiro, o técnico ou o projetista fez. Está o algoritmo que a gente chama. E ele tem esses terminais que são chamados de portas. E elas trabalham com dois valores. Ou é 0 ou é 1. Aqui no 0 a gente chama de low. E aqui no 1 a gente chama de high. Nível lógico baixo e alto. São os níveis lógicos. Então você programa para ela fazer determinada operação de acordo com o nível lógico aqui. Então veja. Desse jeito que está aqui, o que acontece? Quando a gente joga um sinal negativo, ou seja, o ímã, que a gente tem aquele ímã lá que fica preso na cremalheira, a hora que ele chega aqui, ele manda um sinal, o read switch vai fechar, vai jogar um sinal negativo aqui, ó. Esse sinal vai vir e vai elevar aqui a nível lógico baixo, 0. Por quê? Porque está pegando esse GND daqui, ó, que é o negativo, ó. Enquanto ela está aberta, veja que nós temos um positivo, um referencial alto. Então ela está em nível lógico alto. Por isso esse resistor de 10K, para não fechar um curto, para ser um divisor de tensão. Quando está aberto, então tem nível lógico alto aqui. Quando está fechado, tem nível lógico baixo, alterando o estado da porta. Ela sabe se deve desligar ou não. E a mesma coisa está ocorrendo aqui. Agora eu vou verificar para onde mais é que vai isso aqui e eu vou simular no Proteus esse circuito para a gente ver. Depois disso, ele também segue por esse lado do resistor 470 ohms, que está vindo aqui junto com o diodo. E aonde que ele vai? Ele vai nesse sentido e vem nesse terminal aqui desse componente, que é o LED verde. Então aqui é o LED verde. Bem aqui, deixa eu medir continuidade. Ok. E esse outro do 470 ohms, ele vem nesse outro componente aqui, ó, que é o LED verde e vermelho, aqueles LEDs que sinalizam o fim de curso de abertura e fechamento. Então, basicamente, esses dois LEDs se aproveitam do estado aqui do acionamento do fim de curso para acender, indicando que ele está fechado. E veja que esses dois LEDs têm dois resistores aqui, ó. Um que está com o código 472, que é 4700 ohms, ou seja, 4K7, e esse outro aqui, que é 102, ou seja, de 1000 ohms ou 1K, e os dois estão em relação aos 5 volts agora, e não mais ao 12. Vou fazer essa representação ali no desenho técnico também, desses dois LEDs que estão aqui só para dar um feedback do estado do fim de curso naquele momento. Então esse primeiro, ele pega bem dessa derivação aqui, ó, desses dois resistores, e sai a trilha, e ele vai dar direto no catodo de um LED, do LED vermelho. A gente representa o LED, qualquer LED, dependente da cor, dessa forma assim, um diodo com um círculozinho com duas setinhas apontando para fora. Então ele vem aqui, e aqui ele tem um resistor que vai aos 5 volts da placa. E esse resistor aqui, que ele está assim, ó, 472, ele é o mesmo que 4K7. Então, ou 4.700 ohms. E o segundo sai daqui também. Esse é o LED verde. Então, vou pôr aqui, ó, verde. E aqui é o vermelho. E esse está num resistor 102, que significa 1 kΩ. E também está aos 5 volts. Ou seja, quando a chave está aberta, veja que nós temos aqui o positivo que passa por esse resistor e vai ao microcontrolador. Como aqui é o catodo, ele precisa ter um negativo porque está fixo no positivo, esse LED está apagado. A partir do momento que a gente fecha o fim de curso lá, o portão chegou com o ímã no fim de curso, o GND que está aqui, ele passa pela chave, passa por esse diodo, que aí nesse caso está polarizado diretamente, e aqui nós temos nível lógico baixo, ou GND, vai acender esse LED.
desligou o fim de curso, ele apaga. E a mesma coisa aqui. Então veja, quando está aberto o fim de curso, nós temos nível lógico alto aqui e aqui. Quando fecha o fim de curso, temos nível lógico baixo aqui. Esse diodo se comporta como um diodo diretamente polarizado, passa o nível lógico baixo para cá, acende o LED, passa por esse outro resistor, pelo jumper e vai até o microcontrolador. Então ele se aproveita disso para ligar e desligar os LEDs, para indicar que o fim de curso está aberto ou fechado. Foi muito inteligente, porque economizou porta do microcontrolador. Usa a própria arquitetura aqui desse ponto do circuito para ligar e desligar os LEDs. Então foi bem inteligente o projetista. Agora nesse momento, só dá aqui nesses 3 terminais, que eu vou virar a placa aqui para a gente ver. E olha só, são 3 diodos. Um N4148. O que são esses diodos? São diodos de sinais que vem aqui ó, nesse conector, que é um conector para 8 funções, que você compra do fabricante para instalar a lâmpada de saída, instalar a plaquinha para trava eletromagnética. Nesse caso não se utiliza para nada, é só quando há plaquinhas aqui que ele pega a sinalização do fim de curso para orientar aquela plaquinha a funcionar. Então nesse caso vamos ignorar isso aqui que para nós não resolve nada. Então daqui nos catodos dos 3 diodos. E basicamente seria esse a circuitaria. Agora eu vou simular todo esse circuitinho aqui que a gente fez no Proteus para poder entender o funcionamento dele, depois vim testar valores de tensão aqui. Eu já estou com o Proteus aberto aqui e eu vou começar a desenvolver aquele circuitinho que a gente fez ali, o mapeamento, e vou simular. Então eu vou acelerar o vídeo aqui e assim que estiver pronto aqui eu já dou andamento. Já desenvolvi aqui no Proteus o circuitinho. Então aqui a gente tem os dois 5 volts, os dois LEDs, o resistor de 10 kΩ no 18 volts ali que vem da fonte, os dois diodos. Para simular os fim de cursos eu usei 2 jumpers aqui, ó. Os dois estão abertos e aqui simula as portas que vai no microcontrolador. Então eu vou pôr para simular e olhe que as duas estão em 1, ou seja, nível lógico alto, tem tensão vindo pelos resistores e indo no microcontrolador. Se eu fechar um fim de curso, por exemplo, aqui, ó, fechou, o negativo veio, acendeu o LED vermelho e levou a nível lógico baixo, 0 volts, a porta do microcontrolador. Se eu inverter, veja que agora acendeu o LED verde e foi a nível lógico 0 a outra porta. Porém, eu vou fazer uma medida de tensão aqui. Eu vou pegar um voltímetro DC aqui e vou pôr em relação ao GND aqui, os dois. Eu vou pôr um desse lado e vou pôr outro voltímetro, só para poder me basear ali na placa, que eu vou ter que fazer uma medida com multímetro. Eu vou simular agora e olhe só, eu liguei invertido os voltímetros. Eu vou fazer diferente aqui. Eu vou pôr eles embaixo, para ficar mais bonitinho. Vou ligar aqui para medir as duas portas em relação ao GND, que é o teste que eu vou fazer com multímetro ali aqui. Vou simular agora, ok. Então veja, aqui está um fim de curso fechado. A gente tem 0 volts aqui. Dá um zoom, 0 volts nesse. E temos 9,73 volts aqui, a gente está nível lógico alto. Vai ser desse tamanho mesmo. Agora, se eu inverter aqui, ó, aqui passou a 0 volts. Obviamente o negativo está aqui e aqui está nível lógico alto. Então é essas tensões que a gente tem que ter lá no microcontrolador, nas duas portas. Ou é 0 volts, ou é próximo da tensão da fonte. Veja que tem uma queda aqui por causa desse resistor, mais esse de 470 ohms. Aqui também tem uns 10K, mais 470 ohms, e mais uma queda aqui de 0,7 aproximadamente por causa dos dois diodos. Quando o fim de curso está aberto, a porta está em nível lógico alto, aproximadamente 12 volts. Quando o fim de curso está fechado, a porta lá no microcontrolador, a tensão, o nível de tensão tem que estar próximo de 0 volts. Eu vou disponibilizar também esse arquivinho do Proteus aí na descrição para download. Então agora eu já tenho em mente mais ou menos aqui quais os níveis de tensão que eu tenho que encontrar. Eu vou para a placa para medir.
Eu já estou com a placa ligada na energia e o multímetro está selecionado a tensão contínua. Eu não preciso acionar o motor para fazer esse teste de tensão aqui na placa. Quando a placa está em espera, em stand-by, aguardando um comando, eles devem estar em nível lógico alto, como mostrou ali o Proteus, nesses dois terminais, que é os dois terminais do microcontrolador que faz a leitura do sensor fim de curso. Então eu vou deixar essa ponteira negativa do multímetro aqui no terra, no próprio negativo aqui da placa, aqui, ó, fica aqui. E com essa outra ponteira eu vou testar a primeira porta aqui, onde vai o primeiro fim de curso. E olha só, temos 5 volts, que está dentro da normalidade. Ele passa por um resistor de 10 kΩ e depois mais um de 470 ohms, então é natural ter uma leve queda aqui, tá normal. Agora a segunda porta que faz a leitura do segundo sensor é essa aqui, então eu tenho que cuidar para não fechar um curto, por isso que uma ponteira extremamente fina igual a essa aqui, ó, ela ajuda muito. Então eu vou tocar aqui, ó, segundo terminal, cuidado para não fechar curto, e tem que ter o mesmo 5 volts aqui. Opa, 1.7 volts. Nossa, tá menos da metade da tensão. Vou de novo, ó, 1.7. Não tem nem a metade dos 5 volts que tem aqui. Não está nem conectado os fim de curso, então não justifica ter essa queda de tensão tão alta. Pode estar aqui o problema, porque quando o fim de curso está aberto, o positivo que vem da fonte aqui, ó, ele passa pelo resistor de 10K, um para cada circuito, e vem ao microcontrolador, passando pelo de 470 ohms, como a gente já viu. Mas não justificaria ter uma queda tão grande em um e o outro não. Então pode estar aqui o problema. Nunca poderia estar com esse 1,7 volts, teria que estar com a tensão mais alta aqui, ó. 1.7, enquanto o outro aqui, ó, a gente tem 5 volts. Ele só vai cair a 0 volts a hora que o ímã aproximar do sensor fim de curso. Então, com certeza, está aqui o problema. Ou está no microcontrolador que está matando essa tensão, ou é no circuito que a gente viu que é bem simples, que tem 2 resistores de 470 ohms, o LED, e um de 10K. Por isso que é bom a gente fazer um mapeamento do circuito. Uma vez que eu não tenho o esquema elétrico, agora eu sei por onde que ele percorre, então fica mais fácil de eu seguir essa tensão. Então eu vou manter a ponteira aqui no GND, a ponteira negativa, e eu sei que aqui tem 5 volts. E eu sei então, eu sei que aqui tem 1.7. Eu sei que essa de 1.7, ela vem aqui. E daqui ela dá nesse resistor de 470 ohms e continua 1.7. E antes do resistor de 470 ohms, eu tenho 2,7 volts. Então estou tendo uma perda de 1 volts aqui, ó, nesse resistor, caindo bastante a tensão aqui. Porém, veja que antes dele ainda continua 2,7. Então dá para acreditar que não é ele, porque mesmo que tivesse uma queda absurda, aqui teria que ter no mínimo 5 volts, ó. E a gente tem 2,7. Eu vou comparar com esse outro resistor aqui, ó, que é do outro fim de curso. Um dos extremos, a gente tem os 5 volts normal e no outro extremo 5.6. Então a queda aqui está menor, porém a tensão é maior e ela está vindo do resistor de 10K, né? Ó, do resistor de 10K já está passando 5,6 volts. Então esse aqui ele vem daqui desse resistor de 10K e está passando 2,7. Cara, pode ser esse resistor aqui, ó, que ele é a referência do nível lógico alto. Então, se ele tiver com problema, alterada a resistência dele, ele vai dar uma queda de tensão muito grande. Por isso está chegando a 1,7 só. Aqui já tem 2,7. E no outro aqui, ó, a gente tem os 5 volts. Eu vou desligar a energia e vou fazer um teste que a gente chama de teste a frio. Ou seja, eu vou medir o valor ohmico dele, mas eu tenho que retirar toda a tensão da placa. Vou tirar da tomada, eu desliguei. Eu vou passar o multímetro para a escala de resistência ohmica. E agora eu não vou mais medir tensão, e sim o valor ohmico desse resistor já. Ele não tem polaridade, ele tem que medir o mais próximo de 10K ohms. Tá dando 14, 13, 12, tá variando 11, 10. Ele tá caindo abruptamente 7. Só que ele tá medindo mega ohms lá, ó. Tá vendo que tem a letrinha M antes do símbolo ômega ali, ó. 5 mega, tá muito alto. Vamos ver o outro aqui se vai medir igual. 9.9K. Tá vendo que agora tem a letra K antes do símbolo ômega ali, ó, quiloohms. 9.9K, então tá bem parecido. Quer dizer que ele tá com 9.960 ohms, muito próximo de 10.000. Ele tem uma tolerância. E aqui tá dando 5.6 mega. Isso. Ah, não, agora ele caiu para quiloohms. 7, 8, tá subindo, ó, 8, 9, 9.9, 10. E continua subindo, ó, 10.6, 0.7, 0.8, 11 quiloohms. Não, tá muito estranho, ele não poderia variar jamais, esse teria que ficar estático igual ao outro, ó. Ele tá subindo agora em vez de diminuir, e antes estava em mega ohms. Agora não tem jeito. Primeiro passo, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou remover esse resistor aqui e vou pegar um outro resistor convencional de 10 quiloohms e vou pôr no lugar para teste. Não tenho o que fazer. Eu já vou tirar ele fora.
o microcontrolador não ia fazer isso. Uma vez que está sem energia elétrica ali, tem que cuidar no tirar para não detonar as trilhas. Já removi. E esse é o resistor, olha o tamanho dele. A serigrafia dele, 103. O 10 é o número principal e o último dígito ali, o último algarismo, o último número é a quantidade de zeros. Então, 10 seguido de 3 zeros é 10.000, significa 10K ou 10 kΩ. Então, eu vou achar um convencional mesmo, nem porque o SMD, se tu começar a testar ele, ele aquece, ele pode alterar. Esse aqui é o resistor ali e esse aqui é um outro resistor de 10K. Esse aqui é o convencional e esse é o SMD que estava na placa. Eles têm o mesmo valor, são o mesmo componente. A diferença é que esse é o convencional, né? E esse aqui é o SMD. Mas o valor ômico deles é a mesma coisa, não altera em nada. Para fazer o teste aqui, eu vou ligar esse aqui na placa. Vou estanhar ele bem ali, no lugar do outro. Tem que se tomar um cuidado para não detonar as ilhas ou as trilhas ali, que é a parte onde vai soldar o terminal do componente. Como eu vou fazer só um teste, tem que cuidar também para não estressar a placa, para não aquecer demais. Fixei um dos terminais, vou fixar o outro com cuidado aqui, não pode deixar muita pressão, porque foi projetado para um componente SMD e eu estou soldando um componente convencional. Agora eu vou medir aquela questão da tensão, ver se muda alguma coisa. Vou pôr a ponteira preta no negativo e já vou medir direto na saída do resistor. 2.7, não mudou nada, realmente não era o resistor. Então tem mais coisas para cá. Eu vou medir esse resistor, olha o que sobrou, o LED, esse resistor de 470 ohms, o capacitorzinho aqui de filtro de ruído, um diodo que tem aqui por baixo e o microcontrolador. Dificilmente o microcontrolador faria isso, a menos que esteja em curto ali a porta de entrada dele. Mas eu vou partir do princípio que não é o microcontrolador. Tem mais um diodo também. Eu vou levantar um dos terminais desse diodo para poder testar. Mas antes eu vou testar o valor ômico com a placa desenergizada daquele resistor de 470 ohms. Esse aqui, ó, 0.474. Tá muito bom. Tá dentro da tolerância. Não tem nada de anormal com ele. Vou testar esse diodo também. Passar o multímetro para a escala de diodo. O cátodo dele é aqui e o anodo é lá. Esse componente ele pode dar fuga e com o multímetro digital eu não consigo pegar essa fuga. Mas eu tenho um jeito de fazer que é só eu remover um dos terminais dele aqui, ó. Eu vou fazer isso já. Ok, cuidado para não destruir tudo da placa. Se for ele já acusa já o defeito. Agora eu vou alimentar de novo a placa. Passei o multímetro para tensão contínua e vamos fazer mais um teste direto na saída do resistor já. 2.7, não é o diodo. Eu vou voltar ele para o local já. O que sobrou para me testar? Microcontrolador, esse capacitorzinho aqui é o C15, que eu posso remover ele agora. E por baixo há um diodo também, ó. Esse diodo é um diodo de sinal, um 4007. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse capacitor agora. C15. Tirei. Por isso que o pessoal não gosta de consertar essas placas. Prefere trocar nova. E vou fazer mais um teste de tensão. Mas agora sem esse capacitor em cima da placa. Direto no resistor. Opa, 5 volts. Achei o problema. Opa, 3. O que tá com 3 ali? Não pode. 3.8. Ainda tá com problema. 2.9. Não era ele, cara. Que tristeza. Se não fosse o vídeo pro YouTube, eu ia dizer pra distribuidora que já era. Não ia perder tanto tempo. 2.7 da mesma forma. Mas eu não vou desistir dessa placa, não. O que eu vou fazer? Vou tirar ela aqui. Não vou desistir. Enquanto eu não encontrar esse defeito. Então é o do meio. É esse diodinho aqui, ó. Do meio ali. O que eu vou fazer? Simplesmente isso aqui, ó. Agora é uma questão de honra consertar essa placa. Uma coisa a menos. Vamos lá de novo. Perdi tanto tempo em cima dessa placa que agora eu tenho que consertar. Não importa o defeito. Eu tenho que achar e resolver. 18 volts. Agora subiu até demais. 18. E tá chegando 18 agora. No microcontrolador. Eu vou verificar aquele diodinho ali que eu removi ele. A placa agora ela tá desenergizada, pessoal. Vou passar para a escala de diodo. Eu desliguei para mim poder manipular ela. Deixa eu medir aqui. Cátodo aqui e anodo ali. 0.7. 0.7. Cara, ele tá medindo certo. Que estranho. Com medo de estourar aquela trilha lá. 0.7. Eu vou pôr o capacitorzinho de volta. Esse capacitor, porque não resolveu nada. Vou tirar ele.
Uma manutenção que era para ser rápida. Vou remover esse diodo aqui que eu cortei. Quero ver que diodo que é e já vou trocar ele. Já que eu não vou desistir fácil dessa placa. E ele caiu aqui, o safado. E adivinhe só, já retirei. E não é o diodo, um N4148 que eu pensava que é. Ele tá aqui, ó, C5V. Tudo indica que é um diodo de 5 volts. E eu não sei se eu não acabei queimando o microcontrolador a hora que eu removi e liguei sem. Então eu acredito que ele é um regulador de 5 volts. Em cima do microcontrolador ali, para manter constante a tensão do nível lógico alto. E a hora que eu medi aquele 18 volts, se ele não queimou, não é nada. O que que eu vou fazer? Eu tenho uma outra placa, só que essa aqui é a placa de sucata. Ela tá danificada. Eu vou remover o diodo dessa placa e vou utilizar ele para fazer um teste naquela outra plaquinha lá. E mesmo que eu tenha danificado o microcontrolador, eu vou atrás de um outro microcontrolador só para me resolver essa placa agora. Virou uma questão de honra para mim. Nunca sofri tanto com a placa. Tá aqui. E agora eu vou fixar nessa. Vamos ver se não deu treta já no CI micro. E bem provável que já era esse carinha. Ou o CI ou o microcontrolador, mas é difícil ser ele, muito difícil. Ele não ia fazer isso, como a tensão não estava no nível lógico alto, próximo de 5 volts, não necessariamente 5 volts. O microcontrolador ele entra num estado lógico não definido, e aí ele não reconhece, por isso que ele faz soldado. Vou fazer mais um teste. Eu não sou de desistir fácil, vou testar de novo. Eu vou testar direto aqui na saída do resistor mesmo. 5.6. Na passagem do resistor de 470 ohms, 5.0. Direto no microcontrolador, uma das portas, 5. A outra, 5 volts. Eu acho que eu achei o defeito. Eu tenho essa impressão. Agora, eu vou fazer um teste na prática. Não tem mais o que fazer. Tá chegando 5 volts. Depois de ter trocado tudo. Qualquer coisa, eu vou testar se funcionar. Eu vou voltar ao resistor de 10 kΩ ali, SMD. Para testar, peguei esse convencional. Mas veja que agora eu já tenho 5 volts aqui, ó. Tinha 1.7, agora eu tenho exatos. Agora eu vou montar a placa para poder testar. Vou melhorar isso aqui, porque senão pode, na hora de adicionar o motor, enrosca esses troços aqui, dá o maior do estouro. Eu não quero isso. Sofri tanto para deixar a placa estourar agora. Já vou ligar até o fim de curso. Eu vou ter que aproximar mais aqui. Eu só tenho que tomar cuidado para nem o fiozinho enroscar aqui na engrenagem e nem no cooler, porque na hora de girar aqui ele pode enroscar esses fios e dar o maior do rebu aqui na bancada. Eu vou energizar, já vou pegar um ímã e antes de eu alimentar eu vou ver se ele está reconhecendo os dois fins de curso. Reconheceu um, acendeu o LED vermelho ali, conforme o diagrama. Olha só. E aqui o verde. Ó. Agora chegou a hora da verdade, né? Não tem mais o que fazer. Vamos mandar ele funcionar. Ó, girou em um sentido e não desligou até agora. Ele vai desligar em determinado tempo porque eu não programei o percurso. Aí, mas olha, durou bem mais tempo. É que toda vez que a gente instala, a gente deve programar o percurso. Agora ele deve funcionar no outro sentido. Perfeito. Funcionando. E ó, não desligou até agora, ó. Beleza. Agora eu vou testar os fins de cursos para ver se eu não queimei o microcontrolador. Funcionou para lá, tem que ser isso aqui. Opa, desligou. De lá para cá, é lá. Funcionando, ó. Olha só. Perfeito. Ele desligava com 2, 3 segundos. Tá mantendo o percurso. Desligou. Desligou. Olha só. Não queimou o processador. Que eu achei que eu tinha queimado. E olha só. Agora ele está desligando porque eu não programei o percurso dele. Então ele dá um tempo ali e desliga. Vou voltar o outro resistor. Quero testar o original dele. Tirar da energia. Vou remover esse cara aqui com muito cuidado para não detonar a trilha. Limpar esse excesso de estanho primeiro. Para pôr o outro resistor no lugar dele. Já que provavelmente não é ele com defeito, eu deveria ter feito uma medida de resistência nele antes de fazer tudo isso. Eu já tinha matado a charada, ou pelo menos descoberto que não era ele o problema. Mas não, tá limpo e quase destruiu aqui a ilha.
Tá vendo que ela deformou, ela se movimentou do lugar, por isso tem que tomar cuidado para não estressar tanto a placa. Ainda bem que não rompeu. Eu vou medir esse resistor fora para ter certeza aqui que ele tá bom. Deixa eu só verificar ali quanto que ele tá medindo, qual é a leitura dele. Ele é pequenininho, ele é ruim de... Ih, é ruim de pressionar aqui. 9.9. Ele tá bom. Se eu tenho feito essa verificação antes, eu tinha deduzido que era... Deduzido não, a certeza de que era outro componente. Então eu vou pôr ele no local de novo. Eu vou usar o mesmo, nem vou pegar um novo. O mesmo resistor. E foi demais, muita solda. Só vai fora, só faz lambança. E ele não tem polaridade, nem o SMD, nem o PTH também, convencional. Qualquer lado é lado. Só tem que controlar a vazão de ar para que ele não saia voando bem louco por aí. Aqui já tá bom. Não era para ficar tão tortinho, mas já tá bom aí. Tem que cuidar com a temperatura para não danificar a placa. Agora eu já nem vou medir tensão, vou testar de novo na prática. Ver se... Deu uma melhorada. Não ficou tão tortinho agora. E agora eu já nem vou mais medir tensão. E já vou ligar ele e fazer ele funcionar normalmente, como eu tinha feito o teste ali antes. Para ver se vai funcionar bem. Vou energizar. Acender os LEDs. Já vou testar direto também, só para ver. Olha só, nesse sentido não desligou. Mandei ele parar, agora no outro sentido. Beleza, cadê o meu imã? Testar agora aqui. Reconheceu o primeiro, reconheceu o segundo. Vamos lá de novo. Perfeito. Ok. Funcionando. Então tá resolvido. No fim das contas, pessoal, era um reguladorzinho, um diodo de 5 volts. Que eu achei que era um diodo de sinal, mas na verdade ele é um diodo regulador. Eu nunca imaginei que poderia ser ele. Bom, o que acontece é que eu perdi bastante tempo em cima dessa placa. Bastante tempo mesmo. Eu só concluí o conserto por causa do vídeo do canal, senão eu tinha abandonado. Por isso que o pessoal não conserta. Aí cada um aí deve fazer sua avaliação se compensa o tempo desprendido em cima para achar o defeito de um diodo. Questão de custo-benefício. Preço de uma placa na distribuidora e o tempo que você gasta. É óbvio que se eu não tivesse feito o vídeo, eu teria consertado em bem menos tempo. Porque a gente gravar e consertar aqui é muito trabalhoso. Demora 3 vezes mais. Como eu tinha ele na sucata, numa placa da sucata, que foi mais fácil. Eu não tive nem que ir atrás do componente. Mas antes eu testei outros componentes ali. Eu ainda acredito que compensa. Se tu não for gravar vídeo, vale a pena ainda pela questão de custo e tempo. E a questão do lixo eletrônico, aquela questão toda de descarte, né? Que hoje o pessoal só pensa em trocar uma placa nova. Então tá resolvido, pessoal. Peço aí, por favor, que dê um like, se inscreva no canal para ajudar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.